Ô Bruno, os gestores estão comentando, né, que esse cenário fiscal, e como eu disse, né, tá martelando no fiscal desde o rebaixamento da nota pela Moody's. E aí virou o tema do momento. E estão falando até que pode ser muito mais prejudicial do que efetivamente as tarifas impostas por Trump. Até porque as tarifas acabam tendo negociações, tem idas e vindas, tem adiamentos, enfim, tem uma série de fatores que efetivamente ainda não se concretizaram, mas a questão fiscal está bastante latente. Nesse sentido, né, a gente pode ver mais perda de valor de dólar, né, no cenário global, o dólar se enfraquecendo um pouco mais, saída, né, dos Estados Unidos como principal destino do capital global. Claro, não vamos falar que os Estados Unidos vão secar, né, nos investimentos, mas uma migração ou uma procura por outras geografias, uma redução, né, de exposição aos Estados Unidos buscando novas oportunidades, e aí esse dólar enfraquecido. Também, de novo, não o dólar deixando de ser a moeda mais forte do mundo, mas ela perdendo um pouco de toda essa pujança, né, que foi determinante aí nos últimos anos? Bom, eu não quero parecer que eu estou defendendo os Estados Unidos ou o dólar. Na verdade, eu sempre falo que nós, como gestores, a gente não tem time de futebol, nem partido político, muito menos religião. A gente só procura resultado. E se amanhã a melhor moeda do mundo for a libra inglesa, o pound, a gente vai para lá. Então, não tem esse viés. A única coisa é que, se a gente olhar essa conjuntura, é verdade que isso fragiliza o dólar, porque existem muitas coisas acontecendo. O Trump causando um enorme desconforto com a questão das tarifas, os Estados Unidos gastando demais, ele com essa política agora de redução de impostos. Então, tudo isso conspira para gerar dúvida e inquietude. Isso fez o dólar perder valor? Um pouco, mas é muito pouco. Se a gente olhar historicamente, nos últimos 30 anos, o dólar, de tempos em tempos, ele oscila, como qualquer outra moeda. Então, ele não teve nenhuma real perda de valor que destoe do que tipicamente acontece pelos mais diversos motivos. Em a guerra do Iraque, o dólar se move, e assim por diante. Quase todos os episódios econômicos ou geopolíticos interferem valorizando ou depreciando o dólar. Então, se a gente olhar essa linha de 30 anos, ele está ali, subiu, desceu, mas nada relevante, nada que tenha demonstrado de fato teve uma perda de valor. Então, o que eu vejo é que o maior risco no curto prazo é o Trump deteriorar o próprio cenário e fazer com que os republicanos percam o controle da casa, da Câmara dos Deputados, o que de fato isso pode ser uma coisa boa, porque daí ele vira, como eles falam aqui, ele vai virar um pato, né? Não vai fazer nada, vai passar 2 anos ali sem poder para articular muita coisa. Os bancos privados não têm muito o que fazer nesse contexto, e esse impedimento, essa eventual perda de controle da Câmara, pode, quem sabe, se as coisas se deteriorarem mais, fazer com que o próprio Congresso interceda em uma série de coisas, como, por exemplo, a política tarifária, em última análise, embora o Trump tenha baixado essas medidas como ordens executivas, o Congresso, a depender do tipo de deliberação, com 2/3, ele pode simplesmente, por maioria, ele pode revogar, e caso seja contestado pelo executivo, pelo presidente, com 2/3, ele pode derrubar definitivamente. E vai chegar uma hora que pode existir um descolamento entre os republicanos e o Trump. É cedo, eu acho que os economistas mais sensatos, lendo essa manhã, eles dizem o seguinte: a gente tem que aguardar de 3 a 6 meses. Tanta coisa pode acontecer. A China pode ter um suspiro, e aí tudo que parecia ruim nos Estados Unidos, ele volta a ser o rei da praia, porque acaba que volta a ser o porto seguro. E aí os juros que estavam subindo despencam. Então, é muito cedo. Eu acho que foi uma movimentação
eu acho que é muito ruído para algo que já era esperado, já era sabido.